todos nós, e quanto mais preciso a gente puder ser nesse sistema de gestão, mais pessoas a gente consegue operar, mais acesso a gente dá, e a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Acho que esse é um outro destaque importante, né, para quem não acompanhou tão de perto, ou está mais recente, ou mesmo quem é mais antigo. Eu acho que é sempre importante a gente falar que temos sim muito para avançar, mas estamos caminhando, estamos avançando. O ano de 2023 foi o ano em que o estado de Santa Catarina mais realizou cirurgias eletivas na sua história. E foi o estado da nação brasileira que mais realizou cirurgias eletivas. E isso para nós é realmente assim uma grande conquista, né? Se a gente for pensar na população de Santa Catarina, que inclusive é muito menor do que outros estados, nós fomos o estado que mais conseguiu fazer procedimentos seletivos de diversas especialidades, né? Por todas as regiões de Santa Catarina. Então, esse desempenho de 2023, ele é impulsionado por uma série de ações estratégicas também, né, que os municípios, junto com o COSEMS, né, e os gestores municipais, pactuaram lá nos espaços da CIB, né, como, por exemplo, a habilitação estadual. Então, nós conseguimos ampliar a nossa rede de prestadores de serviço a partir do momento que a gente definiu no estado de Santa Catarina que a gente não ia ficar esperando o Ministério habilitar algum serviço, que a gente criaria habilitações estaduais e remuneraria os prestadores com recurso estadual, né? E isso fez com que a gente conseguisse, sim, em muitas regiões, levar serviços que até então não existiam, né, e ampliar essa oferta de atendimentos. Outra ação para destacar, né, não sei se é do conhecimento de todos, Santa Catarina trabalha com o que a gente chama de tabela catarinense. Então, aqui os valores dos procedimentos cirúrgicos, dentro da estrutura de um pacote, né, porque a gente sempre entende a remuneração como período pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, mas dentro desse pacote houve um incremento financeiro de valor bastante robusto para praticamente toda a tabela SIGTAP, a tabela lá do SUS. Para que isso? Para tornar viável a prestação de serviço, né? Vocês sabem os valores lá da tabela, sem esses incentivos que o Estado criou para estimular a adesão de prestadores, é muito provável que a gente não tivesse nem perto de ter feito o número de procedimentos que fizemos, né? Então, as habilitações estaduais, a tabela catarinense e as ações contínuas aqui, né? Realizadas de ampliar acesso. A gente ainda tem gargalos importantes no estado, é verdade, né? A gente não está não está ainda na condição que a gente desejaria para todos os serviços, mas buscando sempre soluções, né? Trabalhando junto com os gestores municipais nas mesas, nas câmaras técnicas, aí com os técnicos de saúde, que acredito que a maioria de vocês aqui presentes hoje sejam técnicos, para construir políticas, né, que entreguem esse serviço para a nossa população. Então, que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu acho que hoje a gente vai falar, vocês vão falar no treinamento basicamente de um sistema, mas ele é parte de uma política de saúde, né? Eu acho que é sempre importante a gente ter o contexto do que a gente tá trabalhando, né? Levar esse contexto para as nossas equipes, que é garantir que o usuário de Santa Catarina tenha acesso a seu procedimento cirúrgico no tempo oportuno, né? E eu acho que é para isso que todos nós trabalhamos, é nisso que a gente quer desenvolver e está trazendo melhorias constantes. Então, acho que basicamente era isso que eu queria trazer esse recado, né, da gente olhar o treinamento de hoje como realmente uma ferramenta para a gente fazer a gestão desses casos e melhorar, né, o processo de trabalho nesses três pontos tão importantes envolvidos na política das cirurgias eletivas. Desejar para todos, né, que seja uma tarde produtiva, uma tarde de aprendizado, né? A equipe técnica aqui da Superintendência de Regulação
né? Fica à disposição para os municípios, para os prestadores, sempre que necessário for, a gente apoia ações, né? A gente também participa dos treinamentos, incentiva, né? Busca soluções. Então, depois também a gente deixa o e-mail da superintendência ali no chat, caso alguém precise desse acesso. E a coordenação do treinamento vai ficar a cargo da Carla, que é uma das nossas técnicas aqui, coordenadora estadual das cirurgias eletivas em Santa Catarina, e desejar que tenhamos um bom trabalho, né? E dentro do que tiver ao nosso alcance, a superintendência está à disposição. E vou devolver para o André. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado, Thalita, pela fala. Eu particularmente gosto muito das tuas explicações. É igual um farol no mar revolto, assim, a gente sempre entende. É perfeito. Mas então tá, brigadão. Vamos dar continuidade Obrigada. no nosso treinamento, né? Queria convidar a Carla para tomar a frente e apresentar e ministrar os conteúdos. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. André, podemos fazer como foi de manhã. Eu vou apresentando e ao final ficam as perguntas. Vamos Aí fazer assim. quem tiver dúvida, vai anotando aí, já deixa anotadinho. No final a gente abre para as perguntas que são pertinentes daí ao treinamento. Eu sou a Carla, então. Estou aqui na coordenação de cirurgias eletivas há um ano. Estamos trabalhando sempre diariamente para a gente tentar buscar ações e melhorias para os pacientes que estão aguardando em fila de cirurgia, seja ela há pouco tempo ou há bastante tempo. A gente sempre está em busca de melhorias para a gente tentar resolucionar o caso deles o quanto antes, né? Então, hoje, o que a gente tem trabalhado aqui na SES é a parte desse tempo de espera do paciente. Então, a gente quer reduzir o tempo de espera desse paciente. Para a gente reduzir o tempo de espera, a gente precisa fazer um gerenciamento do que a gente tem em fila, né? E o que a gente tem em fila, como vocês sabem, vocês são aí do município, fazem a inserção do CISREG, vocês sabem a fila que vocês têm, né? E os hospitais também sabem os pacientes que têm, porque está disposto nos planejamentos. Então, a gente precisa fazer esse gerenciamento da fila. Vou falar aqui para vocês como que foi a chegada, então, do sistema Agenda Cirúrgico. Como a Thalita falou, antes a gente trabalhava pelo Drive, então era aquela planilha que todo mundo tinha acesso e acabava cada um colocando a sua informação, mas não ficava, de certa forma, um registro ali, né, de quem foi o usuário, qual foi a data e horário, se você fizesse a exportação dessa planilha para um Excel, por exemplo. Então, o sistema, ele foi desenvolvido aqui pela Secretaria de Estado de Santa Catarina, em 2023 foi entregue, então a primeira versão dele, foi finalzinho de 2023 foi entregue. Em 2024 começou os treinamentos, né, então foram chamados os usuários desse sistema para treinar, e em julho de 2024, então, efetivamente, a gente usou o sistema Agenda como parte oficial, então, e a gente acabou deixando o Drive de lado, né? O sistema, como a Thalita bem colocou, ele não está pronto, não é um sistema que está pronto e que já está tudo certinho no seu devido lugar. Ele ainda está num processo de construção e de melhorias. E essas sugestões, elas são sempre bem-vindas quando vocês encaminham para a gente, porque a gente precisa delas. Vocês estão aí na ponta, né? Eu aqui na coordenação, eu acabo entrando, olho os pacientes, mas não sou eu que edito as informações. Não sou eu que vou lá e preencho o sistema agenda. Então, vocês que estão aí na ponta e têm mais essa expertise por estar preenchendo todos os dias, vocês sinalizem, mandem para a gente por e-mail uma sugestão. Olha, aqui no meu município, a gente viu que se tivesse uma ferramenta assim, o sistema ficava melhor. Não quer dizer que todas as sugestões elas entrarão para a linha de produção. Então, a gente recebe as sugestões, a gente analisa aqui se vai ser bom para o Estado, porque o sistema daí ele é estadual, né? Então, a gente vê se vai ser bom para o Estado, e se for, a gente coloca para a linha de produção, fala com o pessoal do desenvolvimento se é possível, e se for, a gente coloca para a linha de produção. Mas
Às vezes, o que aconteceu já algumas vezes aqui, é a pessoa faz uma sugestão pensando, às vezes, muito na casinha dela, seja no município, seja lá no hospital, mas com a ideia dela, a gente consegue ampliar e usar de uma forma para o Estado. Então, tudo que vocês tiverem de sugestão que não está tão legal, ou que está faltando, ou se tivesse uma ferramenta X, ia ficar melhor para mexer aqui. Mandem para a gente as sugestões, que a gente vai analisando todas elas. O sistema, então, ele é um sistema basicamente de filtros. A gente precisa selecionar o que a gente quer encontrar. Então, tem as caixinhas de filtro e é por eles que a gente vai localizar e saber o andamento, fazer o gerenciamento dos usuários, né? Para o sistema Agenda, a gente tem 3 entes operacionais, que são as centrais de regulação, as secretarias municipais de saúde e os hospitais. Então, são esses 3 entes que acabam alimentando, né? Por mais que a gente tenha outros entes que participam de forma visualizadora, que seja a ECA, o Ministério Público, né? Aqui é o pessoal da SES, então eles acabam entrando no sistema como visualizador. Esses 3 são os 3 entes que operacionalizam mesmo, que vão lá e editam as informações e alimentam esse sistema. Porque nada adianta a gente ter um sistema bom, um sistema que funcione, se as informações não são alimentadas. Então, é com as informações de vocês, que estão ali dentro, que a gente consegue elaborar os relatórios que a gente faz, seja para o Ministério Público, uma ouvidoria, para o gabinete do governador, para a Ascom, que é a assessoria de comunicação. Então, né, a gente se baseia muito com as informações de que estão dispostas no sistema Agenda, inclusive para as ações de melhorias. Então, a gente faz o filtro, busca aqueles problemas que estão mais evidenciados e tenta fazer ações. Então, se os problemas não estão sendo colocados ali dentro do sistema Agenda, não tem como a gente pensar numa ação para resolver esse problema. Então, que é o caso, muitas vezes, da UPME, que a gente sabe que tem um volume grande de pacientes que não operam por falta da UPME, mas eles não estão devidamente sinalizados. Então, quando a gente extrai ali o relatório, a gente vê que é um número muito baixo do que a gente realmente escuta, né, por parte do hospital, do município, falando, olha, o meu paciente não operou ainda por falta de UPME, mas quando a gente faz a extração das informações, elas não estão dispostas ali no sistema Agenda. Então, tudo isso impacta. Quanto mais a gente preencher, quanto mais a gente estiver alimentando o sistema, melhor vai ser para todos, inclusive para o paciente que está lá aguardando a sua cirurgia. Então, por que eu devo preencher o sistema? É isso mesmo que eu estou falando. A gente extrai os relatórios, a gente faz as ações em saúde e em fila direcionadas a problemas pontuais, e se não tiver alimentado lá no sistema, a gente não tem como avançar. Então, a gente vai avançando conforme a gente tem as informações. Como eu disse anteriormente, o nosso foco sempre agora a gente está focado em diminuir o tempo de espera do paciente. Então, que esse paciente ele consiga ter uma indicação de cirurgia e em pouco tempo ele consiga ser operado. Mas para a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente precisa ter a sinalização de vocês dentro do sistema para poder fazer as ações que são necessárias. Uma delas é a deliberação que saiu do paciente sem contato. Então, foi evidenciado ali no sistema que muitos pacientes estavam sem contato e saiu a deliberação. Depois eu vou falar um pouquinho mais dela para vocês, mas essa é uma ação que a gente fez com o que a gente conseguiu apontar do relatório do Sistema Agenda. Então, um número muito alto de pacientes sem contato e que a gente conseguiu evidenciar, trazer os números e fazer essa ação da deliberação. O Sistema Agenda, então, ela é uma ferramenta oficial de gerenciamento do usuário, né? Então, a gente vai conseguir ver aquele usuário desde que ele entra para a fila de espera até a sua finalização, até a sua execução. Os registros de informações ficam ali contidos no sistema de cada usuário, então a gente tem como saber quem foi que colocou aquela informação, porque tem a data, tem o horário e tem o login da pessoa que registrou, né?
Então, as informações ali dentro do agenda também ficam contidas todas as informações de todos os entes. Então, quando eu quero responder alguma coisa para o Ministério Público, eu vou no sistema Agenda, porque lá eu espero encontrar as informações das centrais, dos municípios, dos hospitais. Então, fica unificado em um sistema só para eu poder entrar e encontrar o andamento desse paciente, né? E fazer esse acompanhamento e andamento da realização do paciente até a sua execução. Então, a gente consegue acompanhar ele na fila de espera até a sua execução. Aqui eu trouxe um print da tela do sistema, então eu não vou passar detalhadamente em cada um dos itens, porque senão ia estender muito a apresentação, mas os pontos principais daí eu vou estar passando para vocês. Então, quando a gente entra lá no mapa, na abinha de dados, o que que a gente encontra lá, né? A gente encontra o procedimento com a codificação e o nome do SIGTAP, a especialidade. Aqui é a especialidade do SIGTAP, tá? Então, não é aquela especialidade que geralmente a gente usa, como urologia ou ginecologia. Então, uma das nossas ferramentas é o SIGTAP, e o SIGTAP traz que a colpo, por exemplo, ela pertence à especialidade da cirurgia do aparelho geniturinário. Então, é essa nomenclatura que a gente acaba utilizando. A complexidade do procedimento também conforme a tabela SIGTAP, se ela vai ser uma média ou se ela vai ser uma alta. A situação da solicitação, que aqui é preenchido pela central de regulação. Então, se a solicitação foi aprovada, foi devolvida, né, se ela foi negada, é aqui que a central vai modificar a posição dela. O status da solicitação do CISREG é o status do CISREG mesmo, se ele está aprovado, se ele está negado, se ele está devolvido, né? A data de revisão, então, é uma ferramenta nova, que ela veio para cá a pedido, foi uma sugestão de um hospital que ele precisava, né, no seu dia a dia, ele precisava revisitar alguns pacientes, então, se ele agenda uma consulta para um paciente no dia 5, dia 6, ele precisa revisitar esse mesmo usuário para continuar a dar o andamento, o segmento desse paciente. Então, uma sugestão do hospital que veio parar aqui, e o hospital acaba colocando aqui, então, a data de quando ele precisa revisitar esse usuário. Então, se a consulta dele está marcada para o dia 5, aqui ele pode preencher dia 6. E depois, lá no filtro, ele busca todos os pacientes que estão sinalizados no dia 6. E ele consegue fazer o andamento. Ah, o paciente passou pela consulta, então agora o que eu preciso fazer para esse paciente? Eu posso agendar ele? Não, não posso, eu tenho que marcar os exames. Ah, então eu vou marcar os exames, aguardando a realização dos exames. Então, ele consegue estar alimentando, né, e encontrando esses pacientes para poder fazer essa alimentação. Data de horário de pré-operatório, a data de previsão de cirurgia. Então, aqui é onde o hospital vai colocar uma data de previsão de cirurgia, e ela pode ser lá dia 15. E tudo bem se não fizer, porque é uma previsão e a gente entende que o paciente ele está previsto para uma cirurgia para o dia 15, mas ele ficou gripado naquela semana e ele não conseguiu fazer, ou o paciente precisava de um leito de UTI naquela semana, naquele dia, ele não conseguiu um leito de UTI para poder operar. Então, aqui fica sendo a data de previsão mesmo, é uma previsão de cirurgia. E quando o paciente executa o procedimento, o hospital preenche aqui com a data de execução. Então, o hospital só vai preencher essa informação no dia que ele tem certeza que o paciente foi para o hospital, internou, ele realizou a cirurgia, então é aqui que eu vou colocar. Então, se estava previsto dia 15 e o paciente foi, internou, realizou o procedimento dia 15, o hospital deve preencher aqui com a data do dia 15, que foi quando o paciente realizou. E aqui na posição do hospital, quando realiza, ele muda a posição para já realizou nesse planejamento. Porque, como eu disse, o sistema ele é de filtros. São através de filtros que a gente encontra determinados grupos de pacientes que a gente precisa. Então, para o médico regulador aprovar, como que ele vai encontrar? Ele vai encontrar pelos pacientes que estão com a data preenchida e que tem a posição já realizou nesse planejamento. É dessa forma que o médico encontra
e vai aprovar as solicitações. Aqui, esse espacinho aqui é do hospital responsável e aqui do hospital de origem, né? Então, às vezes o hospital é o mesmo, às vezes não é. Por quê? O hospital de origem vai ser sempre aquele que vocês, município, inseriram e colocaram uma unidade desejada. Então, aqui a unidade desejada foi o Hospital Cirúrgico de Camboriú. Ele está para o hospital, no mapa do Hospital Camboriú, mas ele poderia ter sido redirecionado para o Marieta, por exemplo. Então, é nessa parte aqui, é nessa aba que a central vai mudar quando faz o redirecionamento. Se eles estão ocupando o mesmo hospital, significa que o paciente ele está esperando para o mesmo hospital que foi solicitado lá no CISREG. Não houve redirecionamento. Se o hospital de origem é um e o hospital responsável é outro, o que quer dizer? Quer dizer que o paciente foi redirecionado. Então, se aqui tivesse um hospital diferente, seria um paciente redirecionado para aquele hospital. A posição do hospital, então a posição do hospital, o hospital vai preencher lá conforme o andamento do paciente. Então, o paciente chegou, ele precisa agendar os exames, então está aguardando exames, ele está aguardando uma avaliação de consulta, né? O que está acontecendo com aquele paciente que ele vai preencher aqui nessa posição. Nessa posição, o hospital também acaba preenchendo o PME, como eu disse, e daí tem que lembrar que algumas das posições, sempre a gente pede um registro lá na observação. Então, assim, aguarda o PME, né? Não realizou porque está aguardando por falta de OPME. Precisa ir lá na observação e registrar qual que é o tipo de OPME. Porque, como eu disse, a gente faz as ações com o que vocês colocam aqui. Então, está guardando o PME. Na observação, eu vou lá e vou colocar que tipo que é essa UPME. Não precisa citar se é um parafuso, se são 2 parafusos. O que a gente precisa saber? É um material que o meu hospital tem e nesse momento está em falta, o paciente não pôde operar e a gente já fez o pedido e está esperando e está aguardando chegar? Ok, então é isso que a gente precisa saber. É realizado o pedido, aguardando a chegada do material. Não, é um material que eu não tenho no meu hospital, que é fora da tabela SUS, e ele não operou por conta disso. Então, coloca ali na observação que está aguardando, por exemplo, a prótese reversa, que é uma das próteses que eu vi ali nas listagens que aparece. É uma prótese que não está na tabela SUS e que alguns pacientes precisam, estão aguardando, então coloca aguarda o PME, observação, aguarda prótese reversa. Então a gente precisa só entender por que o paciente não está fazendo e o que ele está aguardando, né? Aqui a posição da unidade solicitante é a da Secretaria Municipal de Saúde, então o que a gente espera? Que quando a gente disponibiliza o paciente no mapa cirúrgico, porque nem sempre ele é inserido e já é disponibilizado, né? Então, às vezes esse paciente fica na fila de espera por algum tempo. Então, quando a gente disponibiliza no planejamento, o que a gente espera? Que o município encontre esse paciente, entre em contato com ele para ver se ele realmente está aguardando essa cirurgia. Se por acaso não demorou e ele não fez particular, ou se ele fez pelo convênio, se ele não quer mais, se foi a óbito, o que aconteceu com esse paciente. Ou se de fato não, ele está aguardando a cirurgia mesmo. Eu consegui falar com ele, eu falei que ele entrou no planejamento e ele aguarda a cirurgia. Então, aqui é a posição da Secretaria Municipal de Saúde. Aqui, médico executante, então acontece a mesma coisa do que o hospital, ele tem o médico de origem e tem o médico responsável. O médico de origem vai ser aquele médico que já vem do CISREG, mas quem pediu foi o doutor João, mas quem vai operar, o doutor João não trabalha mais aqui, quem vai operar vai ser o doutor Marcos. Então, eu venho aqui, o hospital, venho aqui e troco o médico executante pelo médico que vai realizar o procedimento. Aqui o município de solicitante, então foi o município que solicitou. E aqui a gente tem também mais uns itens que são das centrais de checarem aqui, né? Então, o pedido de prioridade. Agora a gente também tem
a solicitação de prioridade já dentro do sistema Agenda, que é uma ferramenta nova, e ela veio para facilitar aqueles pacientes que ficavam indo e voltando com um papelzinho na mão do pedido de prioridade. Então, hoje está tudo dentro do sistema. Os pacientes que precisam de solicitação unir do hospital já faz o pedido ali dentro do sistema e a gente já consegue identificar os pacientes. Eu só peço para as secretarias municipais de saúde, o quanto antes vocês receberem o laudo de RH, já inserirem elas no CISREG, porque acontece de alguns pacientes irem na primeira consulta, e na primeira consulta o médico cirurgião já indica a cirurgia e já preenche, né, a solicitação de prioridade ali dentro do sistema. E daí a gente precisa do número do CISREG para poder concluir a aprovação daquele pedido de solicitação de prioridade. Então, quanto antes vocês recebam essas solicitações, já insiram no CISREG, porque tem pacientes que a gente está aguardando só a inserção de vocês para a gente poder dar prioridade para eles, tá? Aqui a central também pode checar se é uma demanda judicial, se o paciente não aceitou o redirecionamento e quando foi avaliado pelo médico regulador. Todas as checagens, as alimentações que a gente faz, sempre tem que lembrar de salvar, para daí ficar tudo salvo ali. Se a gente mudar e sair, não salvar, a gente perde tudo que a gente fez. Aqui a outra abinha, então, é o contato do paciente. Então, nessa aba aqui, é aquela aba que a gente vai alimentando com os contatos recentes do paciente. Por quê? Porque a gente sabe que o CAD web muitas vezes está instável, a gente não consegue atualizar lá dentro do CISREG. Então, essa abinha aqui, ela é útil para isso. Quando o telefone não existe, quando o paciente está sem contato, aqui vocês vão adicionar o número de contato do paciente que foi atualizado. Para o hospital conseguir fazer o contato com o hospital, chamar ele para os exames, chamar ele para a cirurgia, né? Então, é nessa aba aqui que vocês vão estar sempre alimentando os contatos. E nas observações, como eu falei, então, ela vai ser uma dupla checagem, né? Então, ela é importante para a gente fazer as ações, ela é importante para a gente saber a real condição do paciente, e ela é importante também para a gente não negar nenhum paciente que não era para ter sido negado, por exemplo. Um paciente que ele não quer mais operar, né? Se estiver checado lá na frente, na posição, não quer mais operar e não tiver nada na observação aqui, a central vai retirar esse paciente do planejamento, do mapa e da fila. Mas às vezes você queria dizer que ele não queria operar no meu hospital, porque ele veio redirecionado. Então, aqui no meu hospital, ele não quer fazer a cirurgia, mas ele quer fazer a cirurgia. Então, o que a gente pede sempre? Essa dupla checagem, é colocar a posição lá na frente e vir aqui na observação e falar, tá, ele não quer mais mesmo? Então, no dia 22/5, às 14 horas, entrada em contato pelo telefone tal, chamado o paciente para comparecer ao hospital para agendamento do pré-operatório, e o paciente informa que não quer mais operar. Aí fica claro para a gente ir lá e tirar um paciente de uma fila de espera, porque depois que a gente tira, ele sai dali, sai daquela posição, e o paciente, ele faz o acompanhamento dele, ele sabe que ele está numa fila. Então, para a gente evitar equívocos, né, que a gente possa fazer alguma coisa que não devia, tirar um paciente que não precisava sair, que ele está aguardando o seu procedimento, então fazer essa dupla checagem, colocar a posição lá e ver na observação e registrar mesmo, registrar qual foi o dia e horário que foi falado com aquele paciente e o que ele falou. Então, qual que é o preenchimento esperado, assim, de um paciente que entra redondinho, faz seu procedimento e conclui o processo, né? É a unidade solicitante, a Secretaria Municipal de Saúde, então, entrou no planejamento, ela fazer a verificação se esse paciente está aguardando o mesmo procedimento, o hospital agendar o procedimento e executar e colocar a informação que já realizou nesse planejamento, e a central ir lá e aprovar essa solicitação. Então, esse seria um fluxo redondinho de um paciente que não teve intercorrência, que não precisou de mais nada, e aconteceu e realizou seu procedimento. Quando há necessidade de negar para ajuste, então,
Há algumas situações que são necessário fazer a negativa para ajuste, né? Principalmente quando a gente redireciona os pacientes. Então, os pacientes que precisam trocar a central reguladora lá do CISREG são pacientes que precisam negar. Às vezes o laudo está correto, está devidamente preenchido, porém, pelo fato de ele estar aguardando uma cirurgia, por exemplo, lá no Grande Oeste, vir fazer aqui em Florianópolis, no sistema CISREG a gente vai precisar negar e corrigir esse laudo para a central reguladora correta. Então, o que que acontece? Quando o médico regulador, o hospital informa que já realizou o procedimento e colocou a data de execução, o médico regulador vai lá e nega para ajuste. Quem que tem que reinserir esse laudo? Esse laudo é reinserido pelo NIR do hospital. Então, o NIR do hospital vai lá, reinsere o laudo com as correções devidas. Então, a solicitação ela está negada para ajuste, o hospital coloca na sua posição, reinserido nova solicitação no CISREG. Então, ele está informando para a gente vai fazer um filtro dizendo que foi reinserida uma nova solicitação. E, além disso, ele precisa ir lá na observação e colocar o número do laudo refeito. Porque se a gente esperar esse laudo reentrar na fila, na posição, ele vai estar lá embaixo. Então, o hospital precisa vir aqui na observação, colocar o laudo refeito, colocar o número do laudo, para que o médico regulador consiga aprovar em outra solicitação do CISREG. Então, esse paciente também está concluído. Ele foi negado para ajuste, teve todo o trâmite, mas acabou sendo aprovado em outra solicitação. Sobre as deliberações, então, falando do gerenciamento da fila, né, nós temos as deliberações que nos ajudam a fazer essa higiene da fila. Então, a deliberação 104 de 2022, ela traz que a gente pode fazer de 3 formas, né, seja por meio eletrônico, telefônico ou presencial. O meio eletrônico, a gente muitas vezes acaba usando o WhatsApp, né, então, o que que ela traz? Que a mensagem de WhatsApp, ela tem validade, né, por até 3 dias. Então, se eu mandei uma mensagem de WhatsApp, eu tenho que esperar até 3 dias para ver se esse paciente vai responder ou não. Sempre tem que constar dia, horário, né, o número do telefone desse usuário, e quem faz essas conversas, trocas de conversa pelo WhatsApp, tem que manter um backup de até 5 anos, tá? Então, e se eu mandei um WhatsApp e esse paciente não respondeu, deu prazo de 3 dias, ele não respondeu, o que que eu faço? Eu tenho que buscar os outros meios de comunicação com ele. Então, daí, se ele não responde o WhatsApp, a gente tem que tentar pelo meio de telefone ou pelo presencial. O telefone são 3 tentativas em dias e horários alternados. Então, não basta eu pegar hoje o telefone e ligar as 3 vezes hoje e falar que eu não consegui contato com esse paciente. Também não adianta no mesmo dia eu ligar de manhã e à tarde e achar que eu não consegui o contato com esse paciente. Então, a deliberação ela é clara, ela diz que são 3 oportunidades em dias e horários distintos. Então, se eu tentei hoje eu não posso mais tentar, eu tenho que tentar em outros dias para ser eficiente, tá? Não consegui contato telefônico, fiz essas 3 tentativas, não consegui, aí a busca é por presencial, com o agente comunitário de saúde fazendo a busca, pelo menos 2 tentativas, tá? Nós temos a deliberação 25 de 2025, que essa é recente, que então é a deliberação que nos ajuda a tirar os pacientes sem contato, que são pacientes que mudam muito o telefone, que não residem mais no nosso município, e a gente não consegue ter esse contato com esse paciente, mas a gente acabava não tirando ele da fila, porque se ele aparecer, se ele quiser a cirurgia, né? Então, essa deliberação, ela traz isso, que a gente tem um prazo de 90 dias que a gente pode estar tirando esse paciente depois de sinalizado ali pelo hospital. Então, o hospital vai tentar. Ele pode tentar o WhatsApp, ele pode tentar o telefone, não conseguindo, né? Estando registrado lá no sistema agenda, ele não conseguindo, ele vai colocar a informação, sem contato. A hora que ele colocou a informação, a gente vai considerar, começar a contar esses 90 dias, para daí sim tirar esse paciente. O paciente que ele é tirado, se ele desejar vontade de se manifestar a vontade de fazer, ele volta, igual a 104, com 2 anos, né? Ele pode voltar.
e daí é garantido o acesso dele de volta. Como que ele pode voltar, né? Então, ele pode voltar de duas formas. Ou ele busca o município, ou ele busca a unidade, né? Ou ele bate aí na porta do município de vocês, ou ele bate na porta do hospital falando, olha, eu estava numa fila e agora eu quero fazer meu procedimento. Então, se nesses casos ele procurar o município informa o hospital, sinaliza ao hospital que o paciente tem interesse em realizar a cirurgia, e se o paciente vai direto na unidade, já fica mais fácil, né? A unidade, ela vai inserir, então, após a realização do procedimento, ela reinsere essa solicitação, informa no CISREG qual que era o código anterior e pede aprovação para a central. A central, vendo que se trata de um paciente que tinha uma solicitação, que foi negado porque ele estava sem contato, ela vai autorizar essa solicitação, tá? Então, ele não precisa fazer todo o fluxo de, de consulta ambulatorial, né, no período desses 2 anos. E também temos a deliberação 66, que a deliberação 66, ela traz também outros desfechos que a gente pode dar uma higienizada nessa fila, que é o paciente que não quer operar agora, paciente que não deseja mais realizar, paciente não localizado após a busca ativa, paciente que faltou na consulta ou na cirurgia 2 vezes, e tem o contraindicado neste momento. O contraindicado neste momento, nós temos 2 situações. Ou ele é contraindicado num período até 6 meses, e esse paciente vai ser mantido no sistema agenda, ou a indicação dele é maior do que 6 meses. E se for maior do que 6 meses, daí a gente retira esse paciente, porque ele fica daí no ambulatório do hospital, dando seguimento, e a hora que ele puder fazer, ele faz. Então, para todas essas posições que vocês podem estar checando e colocando como posição, é importante, né? Então, vou ressaltar mais uma vez que é importante ir lá na observação e colocar. É uma dupla checagem, é colocar de fato que o paciente não quer mais, que eu fiz uma busca ativa, não localizei esse paciente, que esse paciente faltou uma vez na consulta, faltou 2 vezes na consulta, e tem que estar registrado lá na observação, né? Para a gente também ter esse cuidado de não tirar da fila ninguém que não era para tirar, né? O paciente dessa deliberação 66 também, ele tem 2 anos para voltar, se caso ele manifestar interesse, né? Então, passados os 2 anos, daí não, daí passados os 2 anos ele volta e faz o fluxo normal, passa por uma nova consulta ambulatorial. Então, para essas deliberações, como que fica a visualização aqui no sistema agenda, né? Então, a gente precisa estar registrando aqui na observação, por exemplo, as tentativas de contato. Então, aqui foi uma tentativa de contato, a pessoa colocou o número de telefone, escreveu que não conseguiu contato, está sem contato, e colocou aqui, né, quando ela registra, fica a data, o horário e o login dessa pessoa. Então, aqui é uma segunda tentativa já dela, ela coloca os telefones que ela colocou e ela colocou sem contato. Então, aqui, ó, antes, a primeira tentativa foi no mês 10, a segunda tentativa foi no mês 11, e para esse caso estava faltando mais uma tentativa, para ir lá e checar sem contato. Então, precisa estar registrado, precisa estar informado as ações que vocês estão fazendo. Então, de que forma que a gente vai fazer? Então, o hospital já sinalizou ali as tentativas dele, ele vem em dados e coloca a posição sem contato, porque a partir do momento que ele colocar essa posição sem contato, começa a contar os 90 dias. Para a Secretaria Municipal de Saúde encontrar esses pacientes, né? Então, ela faz o filtro lá na posição do hospital, então tem que ir lá no filtro verde, lá em cima, encontra a posição do hospital e acha o sem contato. Então, vai aparecer todos os pacientes que foram selecionados como sem contato do teu município. Esses pacientes são esses pacientes que está o prazo correndo de 90 dias, que se eles não tiverem o contato atualizado, vai ser negado. Então, são esses pacientes aqui que a secretaria tem que fazer a mobilização de encontrar esse paciente e fazer a busca ativa. A Secretaria Municipal de Saúde foi lá, encontrou esse paciente, então o que ela precisa fazer? Ela precisa
entrar na abinha do contato do paciente e atualizar esse contato. Então, o hospital informou que aqueles números ali ele não conseguiu contato com o paciente, a Secretaria Municipal de Saúde precisa vir aqui e acrescentar um novo contato, então, desse usuário. Acrescentando o contato, a Secretaria Municipal de Saúde vem na abinha dados, posição da unidade solicitante, coloca que o contato foi atualizado e foi realizada a busca ativa. Então, tá ok, esse paciente ele foi encontrado, atualizei o número de contato dele, eu venho aqui, preencho posição, contato atualizado, motivo, busca ativa realizada. Como eu disse, sistema de filtros, são através dos filtros que a gente encontra os pacientes. Então, como que o hospital vai saber quais são os pacientes que foram atualizados? O hospital vai lá nos filtros, procura na posição do hospital todos os pacientes que estão checados sem contato e na posição do município os pacientes que têm contato atualizado. Então, eu, enquanto hospital, eu sinalizei esses pacientes como sem contato, o município me sinalizou que esses daqui estão com contato atualizado. Então, eu faço um filtro, encontro os pacientes que estão com contato atualizado e eu consigo daí então encontrar esse paciente, chamar ele para vir para uma avaliação, para uma consulta, para fazer os exames, né? Caso não encontre, né, não seja atualizado esses dados, então, após 90 dias, vai ser retirado da fila. Então, de que forma que eu falei que a gente faz o acompanhamento? O hospital coloca lá na frente a posição, mas é aqui no histórico de edição que a gente vai encontrar a data de atualização. Então, posição do hospital, sem contato, na data 6/2. Então, a partir daqui que a gente conta os 90 dias e a gente retira esse paciente da fila de espera. Aqui eu coloquei os contatos das macro-regiões, então, lembrando que em cada macro-região, ali das 8 macro-regiões, nós temos as centrais de regulação. Elas são os nossos pontos focais aí pertinho de vocês, então se vocês estão com dificuldade, entrou funcionário novo, elas vão dar esse suporte para vocês, de fazer treinamento, de estar podendo auxiliar vocês, se deu algum problema, se vocês estão precisando de alguma ajuda. Aqui está o e-mail delas, também está meu e-mail, se vocês precisarem de mim também, estou à disposição aqui. E daí agora acho que podemos abrir para as perguntas, André? Sim, vamos abrir para as perguntas então. Vamos organizar. Quem quiser fazer pergunta, por favor, clica ali em levantar mão e a gente vai dando a palavra por ordem cronológica, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Posto ainda, pensa e limpinho, tá? Alguma dúvida, pessoal, aqui do sistema? Alguma coisa que eu não falei, que vocês tenham dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Desculpa, eu não achei o íconezinho para levantar a mão, mas eu tenho uma dúvida também. É Tatiane de Navegantes. Claro, pode fazer a sua pergunta. Em relação à carta de prioridade, nós estávamos com uma paciente já em fila há algum tempo e recebemos, ela passou por uma nova consulta com o médico e o médico emitiu uma carta de prioridade. Né? Nós recebemos lá na secretaria e, mediante essa nova maneira de trabalhar, nós ficamos meio perdidos de como agir. Passei e-mail para o hospital e nossa, me fugiu a palavra agora, da central reguladora, né, informando dessa carta de prioridade. Eu não sei se o procedimento é correto,
acabei entrando em férias e não vendo o desfecho da história, mas só gostaria de saber se o procedimento é este mesmo. Boa, Tatiana. Assim, a gente está meio híbrido ainda, porque teve a CIB, foi aprovado em CIB a alteração da 66, mas ela não foi publicada ainda. Mas a hora que sair a publicação, vai estar descrito lá que é o NIR que vai inserir, e não vem mais para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Daí eles já fazem direto ali dentro do sistema agenda, já tem uma abinha exclusiva para solicitação de prioridade e não vai vir mais esses papeizinhos. A gente está ainda num sistema meio híbrido, porque aguardando a publicação da alteração da 66, tá bom? Ok, Carla, muito obrigada. Eu também estou sem mãozinha e a minha pergunta também é em relação à priorização. Se vai ser os hospitais que vão inserir, mas se o paciente chega aqui enganado com o termo, porque isso vai acontecer sempre. O médico, em vez de deixar interno no hospital, vai dar para o paciente. A gente tem um campo, a gente informa, até aconteceu bem recente, há 30 dias atrás veio uma, não lembro de que hospital de Florianópolis, eu inseri um termo de priorização, era bem priorizado a cirurgia, e demorou quase 30 dias para as eletivas de lá inserir a IH no sistema, né? 30 dias, um termo, uma priorização já fugiu totalmente. Então, nesse caso, como que as eletivas vão saber que é priorizado para colocar antes? Ou eu anoto, eu indico em algum lugar, eu também, como município, vou poder inserir esse termo ali, se eu tô com o termo na minha mão. Saindo a publicação, Rodrigo, saindo a publicação da 66, daí não vai ser mais válido esse formulário de papel. Aí vai estar escrito lá na 66, dizendo que é o NIR do hospital que vai colocar dentro do sistema agenda. Colocando dentro do sistema agenda, como é uma binha à parte, então vai trazer lá a paciente Carla. Então, a paciente Carla tem uma solicitação de prioridade. O médico regulador, cabe a ele avaliar se aquele pedido é pertinente àquele paciente, e ele concordando que aquilo lá se trata de uma prioridade, ele vai aprovar aquela solicitação de prioridade, não de CISREG. Então, ele vai aprovar e vai dizer, estou de acordo, está ok essa solicitação. O paciente vai automaticamente para o mapa cirúrgico. Alguém tem Eu mais tenho alguma uma coisa? pergunta. Eu tenho uma pergunta também, mas eu vou esperar quem se pode falar que depois. Tá, a partir do momento que a gente puder colocar, quanto NIR, colocar a priorização cirúrgica na agenda, a gente vai continuar tendo que mandar e-mail para a reguladora ver que a gente fez a priorização ou já é automático isso? Já vai ser tudo automático. Daí lá no campinho você já preenche os dados do paciente, coloca a priorização e o médico regulador já vai ter o mesmo acesso que você lá no campinho da solicitação. Então a gente vai fazendo isso de forma muito mais rápida do que era antes. Preencher o papelzinho, encaminhar para o paciente levar para a Secretaria Municipal de Saúde. Às vezes perdi nesse meio caminho, né? Então o paciente tendo indicação, o médico cirurgião, ele vai avisar o NIR, comunicar o NIR vai fazer o preenchimento ali dentro do sistema agenda, e daí o médico regulador já consegue avaliar se esse pedido é pertinente, ele vai aprovar essa solicitação de prioridade e o paciente sobe para o mapa. E ele vai ter alguns dias para fazer isso, só para a gente poder explicar para o nosso paciente, demora uma semana, demora 30 dias, ou não? Fica a Não, critério do regulador. não, é a rotina diária dos médicos reguladores estarem olhando, né? Então, assim, o médico da eletiva nem sempre ele está com as suas atividades de segunda a sexta ali certinho na regulação, né? Então, mas ele estando na regulação, sim, ele deve avaliar os pedidos de prioridade dos pacientes, até porque são pedidos de prioridade, né? Então, são pacientes que estão aguardando e precisam ser priorizados. Nós tivemos a Então, fica na dificuldade aqui rotina na do. unidade de que o paciente tem a carta de priorização, está conosco no NIR, porém ele ainda não foi incluído na agenda. Então, ele levou a IH para a Secretaria de Saúde, mas a gente sabe que o paciente chega lá e fala, o meu caso é prioridade, insere logo, né? O município não vai inserir, às vezes não acredita no paciente. Então, a gente está aqui com a carta de prioridade há uma semana e o paciente ainda não está ali. Então, essa dificuldade a gente encontrou.
Enquanto isso que eu falei, isso que eu falei ali. Então, para os municípios, quando eles receberem os pedidos, né, as AIHs dos pacientes, já tão logo coloquem no sistema, porque o NIR vai conseguir colocar o pedido de prioridade mesmo sem ter o CISREG. O problema é quando se demora muito tempo para esse CISREG entrar, né? Então, assim, se era para priorizar um paciente, esse paciente não está sendo priorizado porque ele não foi inserido. Então, assim, é ter esse cuidado das solicitações que estão chegando para o município, quanto antes chegarem, já sejam inseridas no CISREG, que daí a gente consegue fazer esse movimento de priorização. Oi, boa tarde. Eu sou aqui do Hospital São Miguel, me chamo Jéssica. Eu queria ver se vocês conseguem me dar orientação quanto à PAC de oftalmo, como que funciona. Eu tenho essa dúvida quanto a essas APACs. O município lança, como que funciona essa parte das APACs? Ô, Jéssica, essa parte das APACs eu nem vou entrar porque ela faz parte da ambulatorial. E daí eu não tenho tanta propriedade para te falar como ficaria essa parte, tá? Tá. Eu recebi também uma mensagem do pessoal de um município em relação a exame pré-operatório, né? Por exemplo, depois que o paciente já tem a IH lançada, nós, quanto hospital, devemos fazer todos esses exames pré-operatórios, por exemplo, se for exame de imagem, se for tomografia, a gente faz esses exames se o paciente estiver na agenda cirúrgica, ou quando a gente gera IH, a gente já tem que ser responsável por esses exames. Então, o que traz ali, né, no programa de valorização dos hospitais e na tabela catarinense, na deliberação da tabela catarinense, é que é pago incrementos para os hospitais para que eles executem um pacote de consultas e pré-operatórios, né, exames pré-operatórios. Esses pré-operatórios, se for de imagem que precisem fazer, que dependa da cirurgia, esse exame é feito pelo hospital, porque é um exame pré-operatório. Quando que vai acontecer isso? Geralmente quando, né, às vezes se trata de um redirecionamento, um paciente um pouco mais antigo, que já venceu aquele exame dele, tu precisa repetir para poder fazer a cirurgia. Então, é considerado um pré-operatório, sim, e o hospital tem que realizar. Obrigada. Eu tenho mais uma dúvida. E se esse exame pré-operatório não está contratualizado no meu contrato? Vamos supor, uma ressonância. Mesmo assim, eu ainda tenho que fazer? Tenho a obrigação de fazer? A princípio, como eu falei, a política de valorização dos hospitais e a tabela catarinense diz que sim, né? Mas se é um caso pontual, tu pode mandar um e-mail aqui para mim, né, ou para a superintendência, que daí a gente avalia pontualmente assim cada caso, sabe? Mas o programa de valorização dos hospitais e a tabela catarinense, eles trazem nas suas deliberações que o pré-operatório e são de responsabilidade do executante. Eu te perguntei isso em relação aos redirecionados, sabe? Não os que são pela gente, né? Pelo hospital executante fazer, Uhum. mas aqueles que Mas, foram redirecionados para a gente. sim, mas para você poder operar aquele que foi redirecionado, ele necessita desse exame, certo? Então, é um exame pré-operatório, porque venceu o que ele já tinha em mãos. Então, o paciente que já está há mais tempo na fila, venceu aquele quando foi indicado a cirurgia. Se o hospital recebeu esse paciente em redirecionamento, ele é um exame pré-operatório. Carla, eu tenho uma dúvida. Quando o hospital, que geralmente acontece, eles não cumprem isso dos pré-operatórios, eles acabarem fazendo, porque nunca acontece, pelo menos aqui no nosso município, e acaba tumultuando muito aqui na Secretaria de Saúde, porque daí começa aquela correria que o paciente precisa de exames, e aí são as filas, e aí vira uma loucura. Assim, o paciente às vezes tem de uma semana para outra para realizar esses exames. Como é que a gente cobra isso dos hospitais? Aí pelos serviços de fiscalização, né? Se for gestão estadual, nós temos a ECA ali, né, junto com a Gersa, e se for gestão municipal, daí o controle avaliador do município. Eles que fazem essa conferência, digamos assim, do contrato, do que tem no contrato, o que está sendo realizado, né?
Oi, Deus boa e tarde. a Tinamara ali estão com a mão levantada, só para a gente seguir Isso. a ação. Eu Vai. tenho uma dúvida. Estou falando aqui do CEPOM. A minha dúvida é o seguinte: eu sei que o CISREG ele tem um sistema interligado com a agenda das eletivas. A partir do momento que eu alimento a agenda das eletivas, que eu dei o sim, que o paciente, né, fez o procedimento, coloco a data, que realizou neste planejamento, automaticamente o CISREG ele aprova ou ele precisa de algum comando específico para que faça essa aprovação no CISREG também? Ele precisa da ação da central de regulação através do médico regulador. Então, você sinaliza que nessa data, né, hoje, dia 22, o paciente já realizou nesse planejamento. Aí vai Certo. depender de a central fazer o filtro, encontrar esse paciente, ir lá e aprovar essa solicitação. É porque eu vejo que tem alguns pacientes que diz que está como aprovado, aí o CISREG continua pendente, o mapa fecha e eu já dei o sim que o paciente realizou, e aí eu não consigo fazer nenhuma outra alteração porque o mapa já fechou e eu tenho que mandar um e-mail com vários pacientes que esse comando não foi ativado pela central. Isso acaba gerando um retrabalho. Pode ser duas possibilidades, né? Ou ele foi aprovado e às vezes caiu naquele período que tem de o hospital ir lá internar no CISREG, né? E caiu, porque daí tem aquele período, aí não sei se é 7 dias, 15 dias aí no hospital de vocês, mas ele tem um período que ele fica aprovado e daí cai automaticamente mesmo do sistema do CISREG, né? Ou realmente faltou alguma posição ali da central reguladora. Mas pode mandar o e-mail com cópia para mim de uma próxima vez que aconteça, que daí a gente dá uma olhadinha também. Às vezes, se não é um bug do sistema, como o sistema ele não está 100% prontinho, os meninos estão trabalhando sempre nas atualizações, a gente vê, né? Vocês também vê aí na ponta que tem dias que ele está mais instável, tem dia que o reloginho fica rodando e ele não vai. Então, às vezes, eu acho que nesses momentos, talvez o médico acha que foi e não foi, porque ficou pensando e não foi. Então, Entendi. talvez a gente tenha que ver esses casos mais pontuais, e daí, se for necessário, eu encaminho para a DITIG também estar avaliando se pode ser essa questão do sistema, tá? Tá bom, então. Obrigada. Agora, pela vez aqui, a Andréia, por favor. Desistiu? E no processamento também, né? Tá esperando uma pessoa. Ô, Rodrigo, pode fazer sua pergunta? Boa tarde, Rodrigo, de novo. Eu tenho uma indicação de melhoria que seria mais para os municípios, se tivessem nas abas ali uma aba contatos, que tivesse sempre fixa. Eu entro lá no HU, que tem o contato da NIR do HU, o e-mail e o WhatsApp, porque é um caos para a gente conseguir contatar com hospitais de fora. Então, se tivesse isso já fixo, eu vou entrar numa IH de um paciente, já esteja atrelado ali, né? Ali dentro no sistema, no web service, o contato do hospital, para daqui a pouco eu tirar uma dúvida com eles. Rodrigo, manda por escrito no e-mail, pode ser o e-mail da central ou ali no meu que eu deixei no final da apresentação, que daí a gente vai juntando e a gente vai vendo para análise e depois desenvolvimento, tá? Mais alguma questão? Eu tinha uma pergunta. Acho que não houve pergunta. Alguém mais? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma. Oi, Carla. Tem? Uhum. Oi, Carla. A gente aqui é do Hospital Regional de Joinville, eu tenho uma dúvida para retirar com você. Meu nome é Beatriz. É que assim, ó, você tinha dito que quando o médico não faz mais parte do corpo clínico de médico, aqui a gente tem que alterar para botar o nome do médico que vai executar o procedimento, né? Correto? E aí eu queria saber, quando esse nome desse médico não está cadastrado na agenda cirúrgica, como a gente vai proceder? A gente coloca como médico não informado? Se você digita ali e na hora de salvar, se não salvou esse nome, porque já tem uns nomes previamente ali cadastrados, né?
Se Sim. não tem esse nome previamente cadastrado, manda um e-mail que a gente encaminha para a DITIG, para eles Ah, tá. poderem verificar e ver a possibilidade de inclusão desse usuário, desse Mas, médico. por exemplo, hoje eu tive uma cirurgia e, né, no caso, eu vou confirmar essa cirurgia. Esse médico entrou agora, então ela não está cadastrada. Então, no caso, eu não confirmo hoje esse procedimento, espero vocês cadastrarem o nome do médico ou coloco em observação que foi realizado por outro médico. Não precisa, na verdade, esse pedido ali dos médicos foi um pedido dos hospitais, porque tem hospital que se organiza melhor tendo o nome do médico ali dentro. Mas se o teu hospital não precisa ter um médico e eles trabalham talvez numa equipe, e a equipe tem 5 né, e vão fazer os procedimentos, e para ti não há essa necessidade, tu não precisa alterar, não precisa fazer nada. Agora, se para tua organização aí dentro do teu hospital tá fazendo falta o nome dessa médica que chegou agora, daí tu passa um e-mail pra gente, a gente encaminha para a DITIG para ver a possibilidade de estar incluindo o nome dela. Então, vai ser uma questão da organização aí do hospital mesmo, sabe? Se te faz falta, a gente pede para eles ver a possibilidade de incluir. Se você não trabalha dessa forma e não precisa, não precisa. Ah, então tá bom, obrigada. De nada. Oi, Carla, eu queria fazer uma pergunta. Estou te ouvindo, pode falar. É do município de Paulo Lopes, a Fernanda. Sobre o redirecionamento de alguns pacientes que está acontecendo bastante aqui. Eles estão indo para as unidades que são redirecionadas, eles estão recebendo uma nova IH. Pela orientação do e-mail, eu não precisaria reincluir, porque o procedimento seria o mesmo, né? Mas eu precisava confirmar, porque às vezes o nome do procedimento é o mesmo, mas tem um complemento diferente, o descritivo está diferente, eu não preciso, então, mexer no que já está na fila. Não precisa. Os pacientes redirecionados, eles ficam com o número, né? A gente vai trabalhando com o número do CISREG, que é o original, que seria aquele que gerou o paciente na fila. Ele vai para o hospital X, Y, lá que a gente conseguiu encaixar esse paciente e redireciona. E lá, quando o hospital realizar o procedimento e falar que já realizou esse procedimento, no momento de o médico aprovar, ele não vai conseguir aprovar por conta dessa troca de central de regulação. Então, daí o médico nega para ajuste, o NIR reinsere com ele corrigido e aprova. Tá? E tem uma outra questão, os exames pré-operatórios, né? O nosso município ele tem uma facilidade maior de fazer os exames de eletro e exames de laboratório. Então, a gente tem dado para os pacientes a orientação de que quando eles vêm com os pedidos de exames de laboratório, só fazer quando eles receberem a mensagem do hospital, porque acaba sendo ali um intervalo de 5 dias, né? E a gente sempre consegue, entre 1 e 2, estar com tudo pronto. A gente pode manter. Não entendi, eu acho. Vem os pedidos dos exames pré-operatórios, ele costuma ser raio-x, eletro e os exames de laboratório, né? Tanto o eletro como o raio-x a gente faz dentro das nossas unidades aqui. E o laboratório também a gente sempre deixa vagas para emergência, que são esses casos operatórios também. A gente nunca marca o paciente chega com IH, eu incluo no sistema e a gente orienta ele que quando receber a mensagem da data da cirurgia, que nos procure, que a gente vai fazer esse agendamento que tem esse prazo, né? A gente pode continuar mantendo assim. Eu acho que pode sim, tá? Porque daí vocês fazem isso por conta da distância, né? Do deslocamento, que para vocês é mais válido fazerem aí no município de vocês, não tem problema nenhum. Sim. Porque às vezes aparece o paciente, ele questiona, mas o hospital falou que vai marcar em 30, mas a gente sabe que às vezes demora um prazo maior e os exames acabam vencendo e eles ficam questionando a gente, né? O bom é sempre acordar ali com o hospital também, esse prazo de quando que vocês podem executar, e acordar, assim, alinhar essa questão mesmo, que o município de vocês é um município distante, que vocês, né, fariam um pré-operatório, e só alinhar quanto tempo antes, né, vocês precisariam estar com esses exames prontos, que daí eu acho que fica melhor, porque cada hospital também trabalha de uma forma, então vai alinhando com cada hospital. Certo. Boa tarde. Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem. Leia é o Hospital Santa Clara de Otacílio Costa, na Serra.
Em relação ali aos exames, né, os exames que o hospital tem a obrigatoriedade de fornecer para o paciente, tem acontecido aqui alguns casos em que na consulta o doutor pede uma avaliação de um outro profissional, por exemplo, uma avaliação cardiológica, pneumo, alguma outra especialidade que o hospital não possui. A obrigatoriedade nesse sentido de o hospital estar fornecendo essa avaliação para o paciente ou ele é encaminhado ao município, à Secretaria de Saúde do seu município? O que que a gente precisa entender? Essa avaliação dessa nova consulta ali com a especialidade, depende a cirurgia dele? Se depende a cirurgia dele, é do hospital, né? Se não depende dessa consulta para realizar a cirurgia, pode ser agendada pelo município, mas é uma consulta que eu só posso operar esse paciente se o cardiologista me disser ok. Então, é do hospital. Não é certo, na verdade essa é uma condicionalidade mesmo, mas era isso, obrigada. Mais algum questionamento, pessoal? Então, acho que é isso, né, André? Acho que conseguimos concluir aqui bem. Se o pessoal tiver dúvidas e às vezes não lembrou agora no momento e quiser mandar um e-mail perguntando, pode mandar um e-mail para a gente, pode entrar em contato. As centrais estão pertinhos de vocês, justamente para serem os pontos focais, para vocês estarem buscando elas, né? E elas estarem auxiliando vocês. Então, principalmente agora com a chegada dos funcionários novos, aproveitem a central para, né, para pedir como fazer um treinamento, fazer uma orientação de como usar a ferramenta do sistema agenda. A gente sabe que quando chega o funcionário novo, ele fica um pouco perdido no andamento das cirurgias, então sinalizem a central que chegou um funcionário novo, que precisa de um apoio, que precisa de um auxílio, né? Então as centrais estão ali para apoiarem também vocês. Aqui a gente também se coloca à disposição no que vocês precisarem, a gente está aqui, tá bom? Eu quero agradecer também a Carla pela didática sempre impecável. É muito bom assistir um treinamento com ela. Agradecer aos participantes também por ter tempo e por se empenhar em entender e agora fazer o usufruto do treinamento junto ao instrumento que é a agenda cirúrgica. E antes de finalizar, eu queria pedir um favorzinho para todo mundo abrir a câmera para eu bater um print da tela. Pode ser? Para fazer o print da tela. Vamos lá? Não é para falar X, tá? No 3 é para falar IH. 1, 2, 3, IH. Obrigado, pessoal. E o COSEMES também a gente está à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida que vocês precisem, tá bem? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.